Maravilha, vamos lá então iniciar, né? Bom, pessoal, o que é a inteligência positiva? É algo que a gente estava falando, né? Ontem a gente já tocou nesse assunto na aula de ontem e eu vou estar replicando aqui com vocês. E a gente vai estar conversando sobre esse tema, sobre esse livro, né? Que foi escrito por Charmin Chizard. Deixa eu pegar ele aqui para estar mostrando para vocês. Esse amarelinho aqui, ó. Se eu estiver falando o nome dele errado, me perdoe, né? É Shizard Chamini, né? Então, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é um dos livros que se tornou uma virada de chave, principalmente para grandes líderes, gestores, pessoas que gostam da área de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, porque ele acaba focando também nessa questão do diálogo interno, de dominar a nossa mente sábia, né, de dominar a inteligência positiva para que a gente alcance os nossos resultados. E o que é a inteligência positiva? A inteligência positiva, ela mensura tudo aquilo que, a forma como a nossa mente trabalha mais a nosso favor, o quanto a nossa mente está agindo de forma mais positiva, está agindo de forma com que a gente alcance os nossos resultados, os nossos objetivos, ao invés de nos sabotar, né? E quando nós falamos, né, da inteligência positiva, até eu coloquei aqui no slide, né, o que é inteligência positiva. Nós falamos que é a capacidade de você entender, reconhecer os seus pensamentos, reconhecer a sua mentalidade e agir de forma positiva a tudo aquilo que você precisa, a tudo aquilo que você quer alcançar, para que você não deixe que sua mente sobrevivente tome conta dos seus comportamentos. Nós vamos falar também mais para frente que nós temos dois lados da nossa mente, né? Que é a nossa mente sábia e a nossa mente instintiva, que é a nossa mente sobrevivente. A nossa mente sobrevivente, ela quer sempre nos prevenir de qualquer risco que possa acontecer. É uma mente que nos quer sempre nos proteger de qualquer perigo. É uma mente que ela prefere, né, que você guarde recursos para se privar de um risco futuro, né? Então, quando você, né, principalmente pessoas que procrastinam demais, a sua mente sabotadora, a sua mente sobrevivente, ela cria uma fantasia, né? Ela cria uma imagem mental de todo o sofrimento que você vai ter, toda a energia que você vai gastar naquele processo que você está se preparando a fazer, e faz com que você pense num sofrimento tão grande em realizar determinadas tarefas que ela acaba te convencendo que se você ficar em casa, você vai ser mais feliz e você vai ter mais resultados e você vai ter mais benefícios e mais prazer, né? Então ela acaba te enganando ao longo do processo. E quando a gente fala também de inteligência positiva, a gente tem uma outra sigla que é o QP, né? O que é o QP? É o nosso quociente de inteligência positiva. O que é o quociente de inteligência positiva? Quando nós entramos nessa área da inteligência positiva, nós temos que fazer, né, um cálculo para saber o quanto a nossa mente está mais trabalhando a nosso favor ou está mais nos sabotando. E esse cálculo, né, que a gente é feito com os testes, né, a gente tem até o teste ali dos sabotadores e do consciente positivo. Eu coloquei lá no grupo o link desses testes, então se você quer participar, quer fazer esse teste, entra lá no grupo que eu vou deixar novamente o link desses testes, e ele te dá uma porcentagem de 0 a 100. Quanto mais próximo do 100 chegar, essa porcentagem do seu QP, mais a sua mente está trabalhando a seu favor. Quanto menos, né, quanto mais próximo do zero, sua mente está trabalhando contra você. A sua mente não está fazendo com que você alcance os seus resultados, os seus objetivos. Ela está te sabotando,
tá? Então, é muito importante você fazer esse teste também, para que você entenda esse cálculo, esse mecanismo, né, de cálculo, para você entender se será que hoje você não está chegando nos seus resultados porque a sua mente está trabalhando mais contra você do que a seu favor? Será que os seus sabotadores estão dominando os seus comportamentos, as suas decisões, ao invés de você colocar a sua mente sábia, aquela mente por isso que ela chama sábia, né? Que ela sabe o que é melhor para você, e porém ela acaba perdendo força quando você tem os sabotadores dominando mais os seus comportamentos, os seus pensamentos. Então, é onde a gente vai aprender também lá na frente do como a gente pode estar fortalecendo essa mente sábia, né? Como que a gente pode enfraquecer esses sabotadores? Eu estou quase dando um spoiler aqui do que a gente vai falar lá na frente, mas não tem como a gente não tocar nesse assunto, né? Então, o QP, quando a gente falar, né, desse QP, é esse cálculo que a gente faz, né, de 0 a 100, para saber o quanto sua mente está mais agindo a seu favor ou contra você. Nós temos ali um número que a gente chama de que é o ponto de virada, que quando você chega num QP de número 75, né, numa porcentagem de 75, é onde você está, que vira a chave, né, que é o ponto de virada, onde você começa a entrar na fase de realização. É onde você começa a ter mais controle sobre seus sabotadores, e é onde você começa a chegar nos seus resultados. É o primeiro passo, é aquele degrau onde você já conseguiu fortalecer muito a sua mente ali, né, a sua mente sábia, e você vai começar a ter controle das suas ações, decisões, e você vai conseguir chegar no seu objetivo. A gente fala que esse número 75 é o ponto de virada para que tudo isso aconteça. Eu acabei já, né, até adiantando aqui sobre a mente sábia e a mente sabotadora, né, que a mente é aquilo que eu falei para vocês, que os sabotadores nada mais é do que a nossa mente instintiva, né, a nossa mente que quer colocar, né, o instinto de sobrevivência, a nossa mente sobrevivente, né, então, a todo momento ela quer que a gente economize energia, não se coloque em risco, não se coloque em perigo, para que a gente não venha ter algum sofrimento. E onde, né, que a gente, o que são os sabotadores, né, o que essa mente sobrevivente faz, de onde ela veio, como ela foi formada, o que acontece? Na nossa infância, quando nós não temos uma maturidade, né, intelectual, nós acabamos desenvolvendo alguns comportamentos e pensamentos, né, padrões de pensamentos, comportamentos, que são mecanismos de defesa, são mecanismos que, para que a gente não venha a sofrer num período, né, na nossa infância, naquela fase onde a gente, como eu falei, a gente não está intelectualmente maduro, então ele cria esses mecanismos e esses padrões de comportamento para que a gente não desenvolva um sofrimento, né? Então a gente, para que não sofra, a gente às vezes prefere ficar, não se exponha, a gente prefere fazer tudo perfeito para que a gente não tome uma bronca dos pais, dos professores, a gente acaba evitando conflitos para que a gente não venha a sofrer. Então, de repente, você cresce um adulto que não consegue tomar decisões e não consegue se posicionar no mercado de trabalho, na empresa, na família, porque você está todo momento evitando conflitos. Você acaba é, criando uma personalidade onde você se vê ajudando muitas outras pessoas para você ser aceito, para você se sentir querido. Eu estou aqui acabando, né, acabando falando já, né, os traços dos sabotadores, né, que a gente vai estar falando daqui para frente. Porém, são tudo comportamentos que a gente acabou tendo na nossa infância, que são mecanismos de defesa, né, como eu disse, que faz com que a gente leve esse comportamento, essas formas de pensamento na nossa vida adulta também. E o que é mais interessante? Tem como tem como a gente poder enfraquecer todos eles, né? Basta a gente desenvolver a nossa mente sábia. E a gente vai aprender também que a questão sabotadores, né? Que nós temos 10 sabotadores. Dentre eles, nós temos um principal,
que é nosso sabotador crítico. E o que é o nosso sabotador crítico? É aquele sabotador que critica a você mesmo, fica criticando os outros e fica criticando as circunstâncias. Você já prestou atenção? Quando eu falar em sabotador, eu quero que você se conecte internamente e preste atenção no seu diálogo interno. Quantas vezes você tentou fazer algo, mas ao mesmo tempo você se criticou, você se chamou de ridículo, você se chamou de bobo, você se chamou de. Você se xinga de tantas outras coisas e se bloqueia, ou você vê as outras pessoas fazendo e você começa a criticar as outras pessoas, você começa também a se tornar uma pessoa amarga perante os outros, porque você critica os outros a todo momento. Você tem esse sabotador tão forte em você, que você também não desenvolve a aceitação, você não desenvolve a empatia com os outros, porque ao mesmo tempo que você critica você, você começa a criticar as outras pessoas também, que nada do que a pessoa faz está certo. Se você é uma pessoa que tem, né, um sabotador cúmplice, o perfeccionista, você entende que para que tudo funcione bem, tem que estar perfeito, e a pessoa que não faz perfeito, você também julga ela por ela não ter esse padrão de perfeição que você desenvolveu. Então você começa a colocar nela também críticas nela, né? Sem entender o contexto, sem entender o porquê ela age daquela maneira, ou talvez a perfeição não seja um padrão de comportamento dela, ela não tem o mesmo padrão de comportamento que você tem hoje, que a gente vai entender nesse contexto geral, né? Que você adota esses padrões de comportamentos por um mecanismo de defesa do futuro, do passado. Hoje, né, nós entendemos, né, eu tenho com o estudo de Enneagrama, com o estudo de PNL, que principalmente essa questão dos sabotadores, né, tanto do crítico quanto dos sabotadores cúmplices, eles estão ligados totalmente às crianças feridas, né, do passado, né, e tudo o que essa criança teve, né, de comportamento, de que ela foi ferida, que ela se sentiu ferida no passado, fez com que ela desenvolvesse esses sabotadores, que ela desenvolvesse o seu padrão do Enneagrama de uma forma mais dominante do que outras, né? Nós temos todos os traços de todos os sabotadores, porém sempre tem uns 2 ou 3 ali que se sobressaem aos outros. O crítico sempre vai existir, né? Então, é algo que eu quero que vocês façam essa autoanálise aí, né? E percebam se o quanto esse crítico domina o dia a dia de vocês, né? Será que você, nesse diálogo interno, o quanto você percebe que você se critica, o quanto que você percebe que você anda criticando as outras pessoas, né? O quanto você compara muito o que você faz com o que as outras pessoas fazem e você começa a criticar, a apontar muito os defeitos dos outros, né? Sem olhar para as nossas próprias dificuldades e as nossas próprias os nossos próprios defeitos, né? A gente não coloca luz às nossas sombras e porque a nossa lanterna está virado mais para o outro do que para a gente, né? Então, quando a gente busca um caminho de evolução, nós temos que primeiro parar de ficar iluminando as outras pessoas e iluminar a nós mesmos, né? Para que a gente, dentro das nossas sombras, buscamos nosso caminho de evolução. Maravilha. E criticando as circunstâncias é aquele que sempre coloca a culpa no universo, né? E nunca assume a responsabilidade dos seus atos, né? Então, é algo que ele acaba até se tornando se vitimizando muito, né? Ele sempre julga que a vida dele não está perfeita por conta disso, por conta daquilo outro, e ele nunca assume a responsabilidade também sobre os seus atos. Sabotadores cúmplices, né? É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Da formação dos sabotadores cúmplices, que eles acabam sendo, né? Eu vou misturar um pouco dos ensinamentos aqui da inteligência positiva com os aprendizados e com o conhecimento que a gente tem em Enneagrama, em PNL, para que a gente entregue para vocês também um conteúdo mais completo e não somente o conteúdo do livro em si.
porque senão eu estaria fazendo somente um resumo do livro. Os sabotadores cúmplices nada mais são, eu vou falar aqui a minha visão, do que as nossas feridas, né, enquanto crianças, né? Nós desenvolvemos comportamentos para que não nos afetassem tanto emocionalmente, então a gente criou esse tipo de comportamento, esse padrão de pensamento, para que naquele momento da nossa infância a gente se sentisse seguro. E o que acontece, né? Uma coisa que eu não falei lá atrás, é que os sabotadores, durante aquela fase da nossa vida, eles são importantes para a nossa sobrevivência, para o nosso contexto social. Só que na vida adulta, nós temos que abandonar, né? Nós temos que abandoná-los lá no passado, porque nós estamos já maduro o suficiente para conseguir tocar nossa vida adiante, né? Nós já nos formamos a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade cognitiva, né? E nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não precisamos desses padrões de comportamento para nos sentirmos mais aceitos, mais preparados, né? Então, é o que a gente acaba também levando para a gente como um padrão de tanto a gente repetir, a gente acaba assumindo esse padrão como o nosso, né? E a gente não desgruda dele em nenhum momento. Então, quando a gente fala, né, sobre os sabotadores cúmplices, né, nós temos até aqui, né, esse no nosso slide, né? Nossas personalidades únicas acabam influenciando qual sabotador cúmplice desenvolvemos, né? Duas dimensões de nossa personalidade em particular têm efeito: nossas motivações e nossos estilos pessoais de lidar com os desafios. Então, assim como eu lido com os desafios, assim como eu sou motivado, o meu sabotador cúmplice, ele é determinante, ele é dominante. E aí a gente entra naquilo que eu falei, né, da nossa criança ferida, assim como para que eu não me ferisse no passado, assim como eu me feri e me aprendi a me defender, né, eu me motivei a agir de determinada forma, e para eu conseguir superar aquele desafio, eu criei um padrão de comportamento, um padrão de pensamento para que eu superasse aquela situação de determinada maneira. Então, por isso que a gente fala que está totalmente ligado, né? Quando a gente fala nessa questão sabotadores, está totalmente ligado à, à criança ferida, né? Que a gente entra na questão da psicanálise, na questão do Enneagrama, PNL, para então como todo esse contexto está conectado, né, no desenvolvimento pessoal. Também, né, há três motivações primárias, né, que servem de base para nossas necessidades de sobrevivência emocional, né? Cada pessoa tende para uma dessas três motivações. Então, o que acontece? As pessoas, elas são motivadas pela independência, né? Uma necessidade de limites em relação aos outros, de manter a independência deles. A aceitação é uma necessidade de manter uma imagem positiva aos olhos dos outros, né? De ser aceito por eles e conquistar a afeição deles. E da segurança, né? Que é uma necessidade de controlar as ansiedades da vida e afastá-las ou minimizá-las, né? Se a gente parar e pensar assim, uma pessoa que preza, né, dessa necessidade de independência, é uma pessoa que ela se isola muito do mundo, ela quer ter o controle de tudo, né? Ela centraliza tudo nela. A pessoa da aceitação, ela busca os padrões de comportamentos, de pensamentos, naqueles sabotadores que se preocupam muito com a aprovação dos outros a respeito dela, né? Então, assim como o outro me enxerga, faz com que eu me sinta bem ou mal, né? Então, a pessoa acaba sendo, né, desenvolvendo um sabotador prestativo, vitimista, né, que a gente vai entrar mais a fundo em cada um deles daqui a pouco. Né? E aquele sabotador também, né, que a pessoa também é motivada, né, um dos fatores motivacionais da segurança, aquela pessoa que desenvolve uma ansiedade, fica em estado de alerta, ou um medo constante de que algo ruim pode acontecer, então ela tende ou a se afastar, se esquivar, ou até mesmo, né, ficar com aquela ansiedade procurando, ficando em alerta o tempo todo sobre o que pode acontecer.
tá? E a gente vai falar agora dos 9 sabotadores cúmplices, né? Que são o insistente, o prestativo, o hipervigilante, o hiperracional, o esquivo, o vítima, o hiperrealizador, o inquieto e o controlador. Eu até comentei, estava num atendimento agora há pouco com a Pri, eu até comentei, né, quando a gente entra para esse mundo, a gente começa a entender que tudo está ligado, porém com nomes diferentes, né? Se a gente prestar atenção nos 9 sabotadores, a gente começa a ver que são as 9 personalidades também do Enneagrama, né? Então, a gente começa a ver que o insistente é o perfeccionista, que é o tipo 1, né? O persistente é o prestativo, é o tipo 2 do Enneagrama, né? O hipervigilante é o tipo 6 do Enneagrama. O hiperracional é o tipo 5 do Enneagrama. O esquivo é o tipo 9. O vítima é o tipo 4. O hiperrealizador é o tipo 3. O inquieto é o tipo 7. E o controlador é o tipo 8, né? Então a gente vê que quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, os estudos são diferentes, mas tudo leva ao mesmo caminho, à mesma direção. E a gente vai agora falar e dizer um pouquinho, né, o que cada sabotador, né, as características de cada sabotador. Eu quero que vocês façam aí uma autoanálise, né, com qual você se identifica mais. Lembrando que lá no grupo eu deixei lá no grupo o link para vocês estarem fazendo o teste e depois vocês entram lá e façam, né, para que tenha a possibilidade ali de estar descobrindo mais a fundo qual sabotador domina mais os comportamentos de vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada sabotador. Vamos começar pelo insistente, né? Vamos ver quem. Eu quero que vocês vão colocando aí nos comentários também com qual sabotador vocês se identificam mais, e eu quero que vocês coloquem assim, nossa, esse é o meu, não quero que nenhum aponte o coleguinha, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, principalmente no seu contexto familiar, vai ficar olhando para o marido que está do lado, para a esposa, para a namorada, e vai ficar apontando o dedo ali para falar quem faz o quê, né? Então vamos lá. O insistente. O insistente é o perfeccionista, o crítico e tem padrões extremamente altos para si mesmo e para os outros. Valoriza a ordem, a organização e a precisão, mas tende a ser inflexível e controlador. Né? Ele possui as características que ele possui, né? Ele é detalhista, rigoroso, exigente, inflexível e crítico, né? Ele tem esses padrões muito fortes. Vamos lá para o próximo sabotador. Próximo sabotador, o prestativo. O prestativo busca agradar e ganhar a aprovação dos outros, sacrifica suas próprias necessidades para fazer os outros felizes, muitas vezes à custa da sua própria autenticidade e bem-estar. Característica desse sabotador cúmplice, né, das pessoas que têm esse sabotador cúmplice, é uma pessoa agradável, uma pessoa solista, é uma pessoa que se sacrifica muito pelas outras, é ansiosa por aprovação e é uma pessoa muito insegura, porque aquilo que os outros falam a respeito dela faz muita importância para esse tipo de pessoa que tem esse sabotador prestativo como um dos dominantes, tá ok? Vamos lá para o próximo sabotador, o hipervigilante. O hipervigilante está constantemente alerta para as possíveis ameaças e perigos. Vive em um estado de tensão e preocupação constante, antecipando problemas que podem nunca ocorrer. Né? Características das pessoas que têm esse tipo de sabotador, né? A pessoa é uma pessoa ansiosa, uma pessoa desconfiada, uma pessoa preocupada, tensa, né? Uma pessoa que está sempre em alerta, ela está sempre procurando ela está sempre olhando ao redor, né? O que de pior pode acontecer, o que será de ruim vai acontecer, o que pode dar de errado. É uma pessoa que está aqui no hoje já pensando em todos os problemas que vai ter amanhã,
né? Então, é uma pessoa que não consegue se desconectar dessa ansiedade do momento futuro. Vamos lá para o próximo. Hiperracional, sabotador hiperracional valoriza a lógica e a racionalidade acima de tudo. Prioriza o pensamento analítico, desconsidera as emoções e as necessidades dos outros, tornando-se distante e frio. A característica das pessoas, né, que tem esse tipo de sabotador são pessoas mais analíticas, mais lógicas, são pessoas mais frias, são pessoas distantes e às vezes elas desenvolvem um ar intelectualmente arrogante, são aquelas pessoas muito focadas a estudos, né? O hiperracional ele acaba desenvolvendo uma característica de estar buscando informações e tudo ela tem a resposta e tudo ela tem o porquê das coisas, né? Tudo ela tem uma explicação. É onde ela acaba tendo, né, esse padrão que o pessoal fala de intelectualmente arrogante. Vamos lá para o próximo. Esquivo, né? O esquivo evita conflitos e situações desconfortáveis, né? Ele prefere atividades prazerosas e evita responsabilidades desagradáveis, procrastinando e fugindo de problemas. As pessoas que têm esse tipo de perfil, né, desse tipo de sabotador dominante, são pessoas que procrastinam muito, né, do que tem que ser feito, são pessoas evasivas, elas ficam desconfortáveis com conflitos, né, elas buscam muito o prazer, né, e elas acabam tendo, né, nessa nessa procrastinação pela tomada de decisão, né, por se posicionar, às vezes ela acaba sendo irresponsável. Vamos lá, para os próximos sabotadores aqui. Sabotador vítima, né, o vitimismo. Pessoas, né, a vítima tende a se sentir impotente e adotar uma postura de autopiedade. Ela enfatiza muito seus próprios problemas e dificuldades, buscando a atenção e a simpatia dos outros. As características dessas pessoas, né, uma pessoa autopiedosa, ela busca atenção, é uma pessoa muito passiva, uma pessoa resignada e emocionalmente frágil. Então, como que você identifica pessoas que têm esse traço, né, de sabotador dominante? São pessoas que a todo momento elas falam dos próprios problemas, elas falam das próprias dores para que as outras pessoas, por pena, né, por dó, deem atenção a ela. Elas buscam a atenção se colocando sempre para baixo. É aquela pessoa que você está conversando com ela, contando de algo que aconteceu com você, e ela tem sempre uma história pior que a sua para contar. Sempre ela tem uma história para contar para ti, para que ela seja o centro das atenções na conversa. Então, são pessoas que têm o traço do sabotador, vítima, né, do vitimismo, muito fortes também. Tem também o próximo sabotador, que é o hiperrealizador. O hiperrealizador define seu valor pessoal pelo sucesso e pelas conquistas. E está constantemente em busca de realizações, negligenciando suas próprias necessidades emocionais e relacionamentos, né? Esse tipo de pessoa, né, que tem esse sabotador mais dominante, né, eles são pessoas mais ambiciosas, são pessoas focadas em objetivos, né, elas são negligentes com emoções, né, dependente de validação externa, né, então ela depende muito do que os outros falam, né, do porque assim, ela busca o resultado, porque ela alcançando aquele resultado, ela vai ter uma validação dos outros, porque quando ela chega naquele resultado, os outros colocam ela no pedestal, onde ela consegue se sentir aceita. É uma pessoa, né, que são aquelas pessoas que a gente chama de workaholic, né, focadas no trabalho. Pessoas, né, e uma coisa muito importante aqui que eu tenho que falar também, tem pessoas que olham os sabotadores, elas acreditam que ter esse tipo de comportamento é algo positivo. E é o que eu falo, tudo que é demais atrapalha, porque você não necessariamente vai lidar com pessoas que têm as mesmas características, as mesmas definições que você, as mesmas personalidades e tiveram as mesmas dores que você. E quando você julga isso como algo positivo, alguns comportamentos, né, como algo positivo, você acaba impondo no outro que ele haja da mesma forma que você.
E isso faz com que a gente gere conflitos, porque aquilo que eu experimentei no passado formou a minha personalidade e o meu jeito de ser no hoje. E nós não somos iguais porque não passamos pela mesma experiência. Então, se você conseguiu desenvolver algumas características positivas de alguns, né, desse sabotador, né, porque de determinada forma, um ou outro sabotador te leva para o resultado, né, para aquilo que você precisa alcançar. Mas nem sempre as pessoas vão agir da mesma forma que você. Então, num contexto social, num contexto profissional, entender seus sabotadores, saber lidar com eles, entender também que as pessoas têm padrões de comportamentos diferentes do seu, vai ser de extrema importância para você conseguir tirar o melhor de cada um deles, tá ok? Então, é muito importante falar isso, né? Porque quando a gente chega ali no hiperrealizador, em alguns outros tipos de sabotadores, tem pessoas que acham que esse tipo de comportamento é positivo, mas tudo depende, tudo tem o seu limite, tá ok? Vamos lá para o próximo sabotador, o inquieto. O inquieto, né, está sempre em busca da próxima atividade ou experiência. Ela tem dificuldade em se concentrar e completar tarefas. Está constantemente insatisfeito com o presente. Quais são as características das pessoas, né, desse que tem esse sabotador mais dominante? São pessoas impacientes, facilmente entediado, né? Pessoas dispersas, elas ficam em buscas de novidade a todo tempo e elas são totalmente insatisfeitas. Elas ficam insatisfeitas muito rápido com as coisas, elas enjoam muito fácil. Particularmente, eu tenho esse sabotador aqui como um dos meus dominantes, né? Ele é o dominante, tanto que eu sou um tipo 7 do Enneagrama, e essa busca, né, por atividade ou por experiência, né, essa busca de prazer constante, né, um lado negativo do nosso tipo de perfil, mas a gente consegue também se conectar com, trazer, né, luz para as nossas sombras, estando num estado de presença, quando a gente se coloca presente, quando a gente se coloca os pés no chão e começa a focar realmente naquilo que precisa ter foco, direcionar os nossos comportamentos, os nossos padrões, a gente começa a acessar o lado positivo desse tipo também, né? Então, é algo que afeta muito o insistente, essa busca, né, incessante por novidade, né? A gente sempre enjoa muito fácil. A gente começa um livro, de repente perde o prazer por aquele livro, começa outro. Quando você vê, você tem uns 4 ou 5 livros ali começados e nenhum terminado, né? Então, a gente, falando um pouco do Enneagrama, trazendo um pouco do Enneagrama para o contexto, nós falamos também que o tipo 7 do Enneagrama, ele é um perfil que, quando no momento de estresse, né, quando ele está nesse momento negativo da vida, ele começa muitas coisas e termina poucas, né? Então, ele tem esse lado de começar muitos projetos e não terminar nenhum, né? Então, é por isso da importância de nós, número 7, ter foco e trabalhar muito essa questão do foco. Eu brinco que o tipo 7 é um pezinho no TDAH, mas isso vamos deixar para uma próxima aula aí para a gente comentar bastante. E também tem o tipo, né? O tipo, já estou misturando aqui Enneagrama com a inteligência positiva. E também nós temos o controlador, né? O controlador, ele precisa estar no comando, né? Controlar as situações e as pessoas ao seu redor. Tem dificuldade em confiar nos outros e delegar, tornando-se muitas vezes autoritário e dominador. Características de pessoas que têm esse sabotador dominante, né? São pessoas mais dominadoras, são pessoas mais autoritárias, são extremamente desconfiados de tudo, são pessoas que dificilmente delegam atividades, elas puxam tudo para si, né? E ela é ansiosa por controle. Então, quando coisas, né, quando situações não estão no controle dela, ela começa também a ter uma certa ansiedade, porque aquilo que não está no meu controle, tudo pode dar errado. Estando no meu controle, é,
eu tenho domínio da situação, né? Então eu fico tranquilo do que vai acontecer. Quando as coisas não estão no meu controle, eu começo a ter essa crise de ansiedade, esse medo, esse perigo constante de que algo de ruim possa acontecer, tá ok? E agora a gente encerrou, né, os 9 sabotadores cúmplices. E aí a gente entra, né? Nós vamos entrar nas 3 estratégias, né, para que a gente possa fortalecer, né, o seu quociente positivo. Deixa eu ver aqui. As pessoas colocaram algum aqui no grupo do teste, né? O pessoal já está fazendo o teste do seu QP, dos sabotadores. É legal ali, o pessoal que está no grupo também. Se quiser, já façam o teste também depois, para vocês avaliarem quanto está o seu quociente, né, positivo, que é o que a gente vai falar agora. E você que já identificou que não está num consciente positivo, com uma nota muito legal, a gente vai estar falando agora, né, das estratégias para que você possa fortalecer esse número, né, para que você possa aumentar esse número. Então vamos lá, as 3 estratégias, né, que para você fortalecer o seu consciente positivo. Primeira delas é enfraquecer os seus sabotadores, né? A gente tem a outra estratégia, que é fortalecer o seu sábio, né? E também fortalecer o seu músculo do seu cérebro, do seu consciente positivo, do seu cérebro, né? Da sua mente sábia. E tudo isso a gente vai estar falando agora. Ontem eu falei, né, sobre a primeira estratégia, que é como enfraquecer os sabotadores. Eu vou estar repetindo aqui a estratégia, né, de a gente identificar e a gente depois o conteúdo novo, né, praticamente vai começar a partir de agora. Então vamos lá. Como que a gente pode enfraquecer os sabotadores? Primeiro passo é algo que eu já fiz agora com vocês, que eu fiz com que você reconhecesse, né, os sabotadores. Primeiro, já fiz uma introdução do padrão de como cada sabotador cúmplice age. Nós temos que ter em mente que o crítico sempre vai existir, né, que é o, é o sabotador principal, esse todos temos, né, como dominante. E o sabotador cúmplice é aquele que dá força para esse crítico no nosso diálogo interno nos dominar, tá bom? Então, a gente primeiro, né, tem o teste ali no grupo, depois eu gostaria que todos fizessem, para que vocês também tivessem a possibilidade de começar a enxergar como que os nossos padrões de pensamento, padrões de diálogo interno, quanto eles nos interferem no dia a dia. Porque às vezes a gente deixa de alcançar tantas coisas porque aquela vozinha interna, né, aquele diabinho que fica falando no nosso ouvido, ele nos coloca muito para baixo. Eu tenho sempre uma história, eu não contei ontem, hoje eu vou contar, eu falo, né, que dos 2 lobos, né, que é uma história de acho que se não me engano, é um conto chinês que o vô tá pescando na beira da lagoa e o neto pergunta, né, de algo, né, do certo e o errado. E o vô dele sempre fala, né, que na nossa mente existe 2 lobos, né, o lobo ruim, né, e um lobo mau. O lobo mau, ele sempre é alimentado pelo ódio, pelo rancor, pela crítica, pela falta de empatia, falta de amor ao próximo, tudo que é de negativo, pensamento negativo, alimenta esse lobo mau. E tem o lobo bom, né, que é o amor, é a empatia ao próximo, né, a forma como você enxerga de forma positiva o mundo, são palavras positivas, são seus pensamentos de gratidão, é sua compaixão com o próximo. E o que acontece? Esses 2 lobos, eles ficam brigando muito entre eles na nossa mente. E esse neto pergunta para o avô, né, qual dos 2 lobos vence a batalha? E a resposta do avô é aquele que você alimenta. E o que faz a gente tirar, né, de
resultado dessa história? A forma como você alimenta a sua mente, a forma como você alimenta seus pensamentos, né? Que os seus pensamentos, as suas palavras, é o alimento, né? Para esse lobo que vai ganhar a batalha. E você tem alimentado mais esse lobo mal, esse lobo que vai te levar para padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões que te levam para o lado emocional negativo. Você tem alimentado mais esse lobo que te leva mais para o lado negativo, ou você tem colocado mais para dentro alimentos, mais pensamentos positivos, palavras que te empoderam, questionamentos nesse diálogo interno que te critica a todo momento, e você tem alimentado esse lobo bom. Então, aquele lobo que a gente alimenta, né, em forma de pensamentos, de comportamentos, é aquele que vence a batalha. E dessa forma, eu quero que vocês comecem a prestar mais atenção no diálogo interno que vocês têm dentro de si. Se são diálogos que te colocam mais próximo ao objetivo e resultado que vocês querem alcançar, ou se são diálogos que te boicotam, te colocam barreiras, te colocam limitações no seu dia a dia. E quando a gente começa, né, a reconhecer esses sabotadores, a gente pode, né, tem uma técnica que é ensinada no livro, e é uma técnica também que antes de ler o livro, eu peguei, até se não me engano, foi através dele que eu comprei o livro e tive esse conhecimento, que foi do Jerônimo Thel, que ele fala, né, dos sabotadores, que de dar um nome para o seu sabotador. Então, quando você identifica esse padrão de pensamento negativo, para que você nomeie ele. Né, e é legal que nesse contexto todo, né, ele fala que ele deu um nome para o sabotador dele, para o crítico dele, de Zeca Urubu. Então, toda vez que ele percebe que um padrão de pensamento negativo, o padrão sabotador vem na mente dele, ele já se questiona, e olha lá o Zeca Urubu, né, já está vindo me colocar para baixo. Ah, o Zeca Urubu já está vindo falar que eu não sou capaz. E quando ele nomeia esse sabotador, faz com que ele acaba criando estratégias de como questionar esse sabotador, de que sim, ele é capaz de realizar, de que sim, ele pode realizar, que em determinado contexto, talvez ele pensasse que ele não era capaz de realizar tudo aquilo, mas que hoje sim ele pode se permitir, que hoje sim, se alguém fez, é possível fazer. E esse exercício, né, de você nomear, por mais simples que seja, vai fazer com que você tenha um autocontrole muito positivo, né? Então, é algo que eu quero que vocês façam, né? Depois, eu quero que vocês nomeiem esse sabotador, que você dê um nome. Eu até brinquei ontem, né? Que você pegue um nome que faça sentido para você. Um nome de um tio chato, de uma tia chata, de um colega de trabalho chato, insuportável, que quando vier você vai mentalmente já se ligar naquela pessoa, que mentalmente vai vir também aquela pessoa na sua mente, e vai fazer com que você ache graça daquele padrão de pensamento, né? Naquele diálogo interno, e ele vai perdendo força. E quanto mais você colocar consciência nos seus pensamentos, porque esses pensamentos são muito automáticos, né? Eles já estão tão enraizados na gente que ele age de uma forma que está no nosso piloto automático, né? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a desarmar, né, esse padrão de pensamento, esse padrão do nosso piloto automático. É uma ferramenta muito poderosa e muito simples e divertida de estar fazendo. E eu quero que também vocês façam, e depois, durante a semana, eu quero que vocês coloquem lá no grupo o que vocês acharam, qual. Eu não vou falar para vocês colocarem o nome que vocês colocaram no sabotador, porque às vezes vai ter muito parente ali que está envolvido, né, nos nomes dos sabotadores. Mas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício e me contassem o resultado depois. Agora vamos para o segundo passo, né? Lembra lá que os 3 passos era enfraquecer os sabotadores e fortalecer o sábio e fortalecer o músculo do cérebro QP, né?
Então, a gente vai para o segundo passo, que é fortalecer o sábio. E como que a gente pode fortalecer o sábio? Existem 5 passos para a gente fortalecer a nossa mente sábia. Quais são eles? Primeiro, desenvolver a empatia. Como que a gente pode desenvolver a empatia, né? Como que a gente pode praticar isso? Desenvolva a capacidade de entender e se conectar com os sentimentos dos outros e de si mesmo. Exemplo, pratique a autocompaixão, trate-se com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo querido, né? Durante muitas vezes, né, principalmente para que a gente domine o nosso crítico, né, o crítico de nós mesmos, nós temos que desenvolver uma empatia por nós mesmos, a gente tem que ter mais compaixão por nós. Nós nos cobramos muito por resultados, nós nos cobramos muito para não errar. Se fosse um amigo nosso errando ou falhando, nós estaríamos do lado dele, estendendo o ombro e falando que aquilo é normal, que o erro acontece, que as coisas acontecem por um motivo, por um aprendizado. E a gente acolhe tão bem aquele amigo querido ou aquele parente, né, aquela pessoa querida à nossa volta, mas a gente esquece de fazer isso com nós mesmos, né? O quanto nós esquecemos de colocar em prática a autocompaixão, quanto que nós deixamos de colocar em prática o autoacolhimento. Eu costumo dizer nos meus atendimentos, né, que nós temos que nos acolher mais, nós temos que parar de nos cobrar tanto e nos dar colo, né? E também, né, além de depois de a gente se tratar com tanto carinho, se você não tem, né, essa empatia também pelos outros, para você praticar mais a empatia pelos outros, entender mais o porquê as pessoas agem de determinada forma, entender os porquês das outras pessoas. Segundo passo, né, a exploração. Mas o que é essa exploração? Mantenha a mente aberta e curiosa, buscando entender profundamente a si mesmo e o mundo ao seu redor. É você ter a capacidade de ampliar a sua visão, né? De ter a mente aberta. Quando nós ampliamos a nossa visão, né? Quando nós nos tornamos curiosos perante o mundo, nós começamos a entender o mundo, né? Se eu for trazer essa exploração para PNL, é muito aquilo que a gente fala do mapa não é território, né? A realidade não é aquilo que nós julgamos, né? É a nossa percepção da realidade. Realidade não existe. As minhas experiências fizeram com que eu colocasse o meu óculos, vamos dizer, que é o filtro, e faz com que eu enxergue o mundo à minha maneira, de acordo com as minhas dores. Porém, aquela não é a realidade do mundo. Todo mundo tem dores diferentes, tem vivências diferentes, e todas as pessoas vão enxergar e dizer que a realidade é de acordo com com o filtro de mundo que ela está usando, com o óculos que ela enxerga o mundo, né? Com aquele filtro que ela dá, que ela tem a visão sobre o mundo. Né? E o exemplo, né, que aqui dá, né? Pergunte-se, né, o que posso aprender com essa experiência em vez de julgar ou criticar. Aqui é o que a gente fala de ampliar o mapa. Se você está com uma pessoa muito querida, que teve uma experiência diferente da sua e demonstra que ela tem uma visão de realidade diferente da sua, o que você pode aprender com a experiência, né? Como que você pode olhar e entender a visão de mundo dela sem julgamento ou sem crítica. Porque quando nós olhamos o mundo sem crítica e sem julgamento, nós temos a capacidade de ampliar a nossa visão de mundo. E quando nós ampliamos a nossa visão de mundo, nós também vamos ampliando as nossas possibilidades, que é o que a gente vai entrar em algum momento aqui, quando nós falarmos de navegar, né, que é navegar sobre possibilidades, né, inovação, né, que tem alguns contextos que a gente fala navegar, né, mas também tem a inovação, que é encontrar novas práticas e novas maneiras, né, de abordar problemas e desafios. Se um método não está funcionando, pense em 3 alternativas criativas para resolver o problema.
Quando eu amplio o meu mapa, quando eu amplio a minha visão de mundo, eu também posso ampliar possibilidades, eu posso ampliar alternativas, eu posso desenvolver a criatividade. Essa questão da inovação também a gente pode fazer uma vírgula, né? Uma inovação também resiliência, é a forma que você pode se moldar às situações, né? Que às vezes a gente não pode ser totalmente rígido com as decisões, a gente tem que se curvar a elas, né? E entender que nós temos que nos moldar ao contexto, né? Para que a gente consiga chegar em algum resultado, em algum objetivo. Agora a gente vai entrar na questão da navegação, né? Que é aquilo que eu estava falando, que é mantenha uma visão clara dos seus valores e objetivos e use isso para orientar suas decisões. Pergunte-se, né? Essa gestão está alinhada com os meus valores e metas de longo prazo? O que isso pode, diz, né? Nas questões das decisões. Quando nós não temos uma visão clara, né, dos nossos valores e objetivos, muitas vezes o sabotador acaba nos dominando, porque se você não tem, você não sabe para onde você quer ir, né, qualquer caminho serve. E quando você tem um objetivo traçado, e quando você tem os seus valores pessoais definidos, você sabe o quanto é importante você chegar naquele resultado, naquele objetivo. E quando vem aquele sabotador, aquele crítico, aquele diálogo interno te colocando para baixo, te colocando em situações que acaba te desmerecendo de alcançar determinadas metas que você se propõe, você tem que olhar os seus valores pessoais. E você vai falar assim, será que se eu der ouvido para esse diálogo interno, eu vou estar agindo de acordo com os meus valores? Será que eu agindo de acordo com esse diálogo interno, eu vou chegar nesse meu objetivo, essa meta? Né? É onde fala aqui, né, o exemplo, né, de você se perguntar, de você se questionar, né? Então, quando você tem valores pessoais bem definidos, você consegue ter esse questionamento. Caio, o que são valores? Valores são os seus princípios, é tudo aquilo que te move, né? Então, se você tem dúvidas sobre os seus valores, então começa a pensar assim, todas as suas ações, todos os seus comportamentos diante do mundo são para que você cumpra os seus princípios. O que são os seus princípios? São suas motivações, se assim podemos dizer. Pessoas que têm um valor família muito forte, então todas as atitudes dela e comportamento vai fazer com que ela haja para que a família seja sempre privilegiada, né? Que é um dos princípios dela. Se as pessoas têm um valor forte do trabalho, ela vai ter comportamentos e atitudes que vão fazer com que ela foque demais na questão profissional, né? Porque o trabalho é mais importante que tudo, né? A carreira é mais importante que tudo, é o princípio, é o que movimenta ela, é o que movimenta as ações dela, né? Então, quando nós dizemos essa questão de valores, né? Nesse sentido, são os princípios, né? Tudo aquilo que te move. E ação, né? Tome decisões e haja de maneira firme e eficaz mesmo diante das incertezas. Exemplo, pratique a tomada de decisão rápida, confiando na sua intuição e julgamento do sábio. Por quê? Se nós temos um sabotador, principalmente aqueles sabotadores que dominantes, né, que está voltado para a ansiedade, né, para o perigo, né, para querer identificar perigos, né, pontos de perigos, ele vai fazer com que você pense demais e haja menos, né, onde vai fazer com que você procrastine. E então, né, nesse quinto tipo aqui, né, o que ele fala? Para você tomar as decisões e agir de forma firme, né, confie na sua intuição. Muitas vezes o nosso eu superior, né, o nosso inconsciente, sabe o que tem que ser feito. Quando nós trabalhamos as sessões de coaching, dificilmente nós falamos para o cliente aquilo que ele tem e aquilo que ele deve fazer.
nós fazemos ao contrário, nós fazemos as perguntas poderosas, né, que fala que são as perguntas poderosas de sabedoria, que as respostas de todas as ações, de todas as atitudes, de tudo aquilo que ele precisa melhorar, vem dele, vem do próprio cliente. Né? Então, mas como que vem dele? Porque a gente cutuca, né, na ferida e a gente vai a camadas mais profundas, tirando do inconsciente todas as respostas, né? E quando você está nesse momento, né, de tomada de decisão, confie mais na sua intuição. Não se preocupe muito com a visão do outro, não se preocupe muito com a aprovação do que o outro vai falar ou deixar de falar se você fizer isso, tomar determinada atitude. Simplesmente vai lá e faça, tá ok? E agora, para terminar, a gente vai falar a nossa terceira etapa, né? Que é fortalecer o músculo do cérebro QP. Né? O que isso envolve? Fortalecer o músculo do cérebro do consciente positivo nada mais é do que algumas práticas que a gente tem que fazer que vai aumentar a nossa autoconsciência, né, e o nosso controle mental. Ele vai fazer com que nós prestamos mais atenção de forma consciente nas nossas ações. A gente vai sair, são exercícios que vai fazer com que a gente saia do nosso piloto automático e comece a ter mais noção de tudo que a gente faz de forma inconsciente. E quando nós começamos a ter controle dos nossos comportamentos inconscientes, que como a gente diz, se para a gente poder entender, a nossa mente sobrevivente, ela faz com que a gente tome comportamentos automáticos para que a gente gaste o mínimo de energia, porque ela quer que a gente sobreviva. Então, assim, olha, consuma o máximo de calorias para que você tenha uma energia suficiente para se manter vivo, gaste o menos de energia possível para que você, porque você não sabe o dia que você vai precisar dessa reserva energética. E quando você trabalha de forma consciente, você gasta muita energia, então o nosso cérebro ele não quer isso. Às vezes, né, é algo tão poderoso, mas ele age de forma, entre aspas, como eu disse, ele age de forma burra, porque ele não age de acordo com as nossas não sei se eu posso dizer vontade, mas ele não age de acordo com as nossas metas e nossos objetivos. Ele age de uma forma a se manter vivo. Ele age de uma forma inconsciente para que ele te mantenha de pé, vivo e gerando energia, né, e economizando essa energia. Então, dificilmente ele vai fazer com que você tome decisões, tome ações, atitudes para que você faça o que tem que acontecer. E quando nós tiramos esse mecanismo de auto de piloto automático, nós começamos a prestar mais atenção nos diálogos internos e nós começamos a dominar a nossa mente emocional. Mas eu sempre falo que, principalmente nos nossos tratamentos com programação neurolinguística, com coaching, que o cérebro a gente tem que tratar ele como um músculo. Então, se você quer ter uma mente forte, uma mentalidade forte, falei isso na aula de inteligência emocional, você tem que agir com exercícios mentais da mesma forma que você faz para ter um braço forte, uma musculatura forte, e você se dedica a ir na academia. Se você não se dedicar a fazer exercícios mentais, não tem como você desenvolver uma mentalidade forte. E isso vai fazer toda a diferença para você ter os resultados de inteligência emocional, inteligência positiva, e você começar a desarmar o seu piloto automático e agir de modo consciente, tá ok? Então, vai fazer muita diferença se você se propor a fazer esses exercícios. Então, vamos lá. PQ-RAPS, né? O Positive Intelligence RAPS. O que seria isso? Dedique alguns minutos, várias vezes ao dia, para exercícios. Eu acabei não mudando aqui o slide, deixa eu mudar aqui para vocês. Dedique alguns minutos e várias vezes ao dia para exercícios de foco em sensações físicas simples, como respiração, toque ou sons. Então, durante o dia, nós temos vários momentos em que a gente está sem nada,
para fazer. Eu sei que você tem aquele momento que você está sem nada para fazer. Eu quero te desafiar, em vez de você pegar o seu celular e ficar vendo seu Instagram, tira uns minutinhos aí por dia e que você vai fazer esse exercício que está aqui nesse slide. Tire 2 minutos para focar na sensação dos seus pés no chão ou da textura de um objeto em suas mãos. Comece a prestar atenção, às vezes até de você raspar um dedo no outro, como essa sensação da pele, né, de raspar uma na outra, a sensação dos seus pés no chão. Quando nós nos permitimos a colocar o nosso foco nas sensações, nós começamos a dominar a nossa mente. A gente começa a dominar o quê? Aonde focar, aonde colocar o nosso foco. Lembra que eu falei que a gente tem que começar também desenvolver o foco no diálogo interno, colocar, prestar atenção no diálogo interno para que a gente controle aquilo que a gente quer pensar. Porque se você viu a minha aula de inteligência emocional, lembra que eu falei da tríade, que é aquilo que você pensa, você gera uma emoção, sentimento que gera um comportamento. Quando eu presto atenção nos meus pensamentos, eu começo a ter a possibilidade de tomar as decisões no que pensar. E se a gente vem e traz todo esse aprendizado para a inteligência positiva, quando eu domino meus pensamentos, eu escolho o que pensar, e eu escolhendo o que pensar, eu vou escolher como eu vou gerar a emoção, como agir, e como eu vou me comportar diante das dificuldades, diante dos desafios e diante de tudo que eu me propor a fazer. Tá ok? Vamos lá, mais um exercício. Meditação ou, né, e mindfulness. O que é essa meditação e o que é esse mindfulness? Deixa eu mudar aqui o slide para vocês. Meditação, né? A parte prática. Pratique meditação diariamente para acalmar a mente e aumentar a consciência dos pensamentos sem se identificar com eles. O mindfulness, né? É um tipo de pensamento, tipo de meditação que nós não colocamos, né? Não é uma meditação guiada, é uma meditação onde você acaba se permitindo a ficar num silêncio absoluto, né? Você fica num silêncio. E quando você se permite ficar nesse silêncio, você vai começar a prestar atenção de como sua cabeça não para, como sua cabeça começa a falar com você mesmo. E tem um exercício que eu vou ensinar que não está aqui, que eu vou tá dando a dica para vocês. Eu quero que vocês se permitam, né, que nem aqui até dar o exemplo, né, começar o dia de 5 a 10 minutos, né, com uma meditação focada na respiração ou em algum mantra, né, sem ter ninguém falando no seu ouvido. Porque você vai perceber que tem muita gente, você mesmo fala demais no seu ouvido, sua cabeça não para. Você não tem noção o quanto sua cabeça tagarela. Eu quero que você imagine nesse momento de que você vai se permitir a meditar, né? Que você vai focar na respiração, que você vai puxar devagar, lentamente o ar, segurar um pouco e soltar lentamente também. Você vai prestar atenção no o ar entrando pelas suas narinas, passando pelo seu pulmão e você soltando ele pela boca. Eu quero que você preste atenção nisso. E o exercício importante que eu ia passar aqui para vocês, eu quero que vocês mentalmente imaginem que vocês têm um botão ou de volume ou um botão de mudo. E mentalmente eu quero que vocês, quando vier esses pensamentos, né, sabotadores, esse diálogo interno que vier na mente de vocês, eu quero que vocês diminuem o volume desse pensamento e coloquem no zero. Diminui tudo até ele sumir. Deixa ele sem você escutar nada. Ou simplesmente aperta o botão de mudo. Você vai estar lá meditando com os olhos fechados, prestando atenção na respiração. De repente o pensamento vai vir, né? O tagarela vai vir na sua mente e você mentalmente aperta o mudo. Ele vai ficar mudo. Você vai perceber que você vai ter o controle ali desse mudo durante alguns segundos, talvez alguns minutos, mas o tagarela vai insistir em vir. Você vai ver que você vai ter que, principalmente no início, você vai ter que apertar essa tecla mudo ou diminuir esse botão de volume durante muitas vezes.
Mas lembra que eu falei, né? E a gente está falando aqui de fortalecer o músculo do cérebro consciente positivo. Quanto mais você se permitir fazer esses exercícios, mais você vai conseguir zerar e mutar esses pensamentos na sua mente. Então, quando nós também conseguimos ficar nesse estado de meditação, onde nós zeramos esses diálogos internos, nós puxamos mais uma tranquilidade, nós temos mais o controle sobre os nossos pensamentos e também temos o controle sobre os nossos sentimentos, principalmente você se for uma pessoa mais ansiosa, porque as pessoas ansiosas têm muito esses diálogos internos, né, desenfreados na mente, porque todo momento ele está falando de algo vai acontecer, algo vai, você poderia ter feito diferente, o seu crítico vai começar a falar demais com você e você vai se colocar sempre para baixo e você vai sempre estar colocando nesse botãozinho de mudo, tá ok? Façam esse exercício e depois contem para mim lá no grupo o resultado que vocês tiveram. Vamos lá. Exercícios de conscientização, né? Prática. Aumente a consciência sobre os seus pensamentos e emoções ao longo do dia, sem julgamento. Exemplo, faça check-ins regulares consigo mesmos para anotar o que está pensando e sentindo e como isso está influenciando nos seus comportamentos. Ó, por que que foi importante, né, na outra aula eu falar de inteligência emocional? Porque eu ensinei vocês a tríade emocional que é a PEC. Se eu não tivesse ensinado vocês, que esse exercício aqui nada mais é do que você colocar a PEC em prática e anotar. Então, começa a anotar, fazer os check-ins regulares, né? De repente você sentiu um sentimento estranho, um sentimento de angústia, você vai parar, pegar o seu caderninho ali e vai anotar. Estou angustiado. Tá, o que me deixou angustiado? O que, que eu estou pensando nesse momento? Ah, eu comecei a pensar isso, e fez com que eu me comportasse dessa maneira. E você vai diariamente preenchendo, vamos dizer que é um diário, você vai ficar preenchendo esse diário durante alguns dias e você vai começar a perceber que maior parte dos seus sentimentos, maior parte das suas emoções estão totalmente influenciados por aquilo que você se permitiu a pensar. Ou, né, algo que aconteceu, de repente, um chefe falou de alguma forma e você começou a se sentir desconfortável porque você quer agradar tanto ele que você enxergar que ele ficou descontente com alguma coisa com você, você não se permite errar e você começou a se julgar, você começou a deixar de ter compaixão por si mesmo, você começa a falar que você é um inútil, que onde já se viu você ter errado daquele jeito, e você vai começar a ver que esse tipo de diálogo vai te colocando mais ainda com sentimentos depressivos para baixo, você vai começar a se comportar de uma maneira deprimida, você vai começar a chorar pelos cantos e de repente você vai entender que tudo isso não passou da forma como você interpretou a situação. O erro acontece, nós erramos e nós temos que aprender com ele. Tira do seu erro resultados, né, circunstâncias que você pode melhorar. Quando você aprendeu a andar, você precisou cair várias vezes para você aprender qual era o seu centro de equilíbrio para que você conseguisse se permitir a caminhar. Para você se permitir a correr, você teve que cair várias vezes também, até que você aprendesse qual era a forma correta de sincronizar seus passos para manter o equilíbrio de uma forma mais rápida. Então, lembre-se que nós somos seres perfeitos e seres de total adaptabilidade. Então, se você falhou, basta você corrigir aquilo que não estava de acordo com o cronograma, com o planejado, corrija e melhore o seu processo. Tá ok? Vamos lá. E para finalizar, né, a gente vai. Para que serve, né, essas três estratégias, né? Quando você coloca essas três estratégias, né, você integra essas três estratégias, você enfraquece os seus sabotadores, né? Você reconhece e enfraquece os seus sabotadores. Você
pratica aqueles 5, né, as 5 práticas da mente sábia, e você também coloca em práticas esses exercícios de fortalecer o seu músculo, né, do seu consciente positivo, você começa a ver o quanto você começa a cultivar mais uma mente mais fluida, mais eficaz, né, mais uma mente mais equilibrada. Quando nós temos uma mente mais emocional, a nossa emoção, ela nos sequestra muitas vezes e faz com que nós vivemos uma vida muito intensa, né, com muita intensidade. É claro, né, que não podemos ter uma vida racional demais, mas quando nós nos deixamos levar sempre pela emoção, a emoção é tomada e é dominada pela parte do nosso cérebro sobrevivente, e faz com que nós temos atitudes de forma automática, e é onde a gente tem uma vida totalmente sem controle, tá ok? Então, a importância de você dominar a inteligência positiva, a importância de você entender os sabotadores, de como eles afetam o seu dia a dia, da importância de você fazer essa análise do seu consciente positivo e também fazer esses exercícios para fortalecer o seu lado racional, que a gente chama dessa mente sábia. Tá ok? Pessoal, eu queria agradecer todo mundo por quem ficou aqui até esse momento. Eu sei que a aula ficou um pouquinho mais extensa, mas é que eu falei, é um conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês de forma gratuita, e o único preço que eu cobro de vocês é a dedicação e o tempo de cada um. Essa aula eu vou deixar aberta até amanhã, às 23h59. Eu vou deixar ali no grupo também o link para quem queira assistir. E depois, entra lá no grupo. Quem não entrou, eu vou deixar o link aqui nos comentários para que você participe do grupo. Essa já é a nossa terceira aula. A primeira aula foi sobre a identidade, né, de como a gente desenvolver as 7 camadas da identidade. A segunda aula nós falamos sobre a inteligência emocional, a importância da gente desenvolver a inteligência emocional e como desenvolver ela, né? E essa nossa terceira aula foi sobre a inteligência positiva.